A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos, é sempre um grande prazer nós estarmos juntos mais uma vez. E você, conhece a história de Ana? Muito bem, meus queridos amigos, estamos aqui para mais uma reflexão e nessa reflexão nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Ana. Nós vamos ver como um período de angústia pode se transformar num período de bênção. Mas afinal de contas, quem era Ana? Por que um período na biografia dessa mulher pode nos ensinar muito? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 8. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Para não ficar tão extenso o nosso comentário, o nosso estudo, nós vamos aqui abreviar alguns pontos. Nós vamos falar aqui de forma bem resumida. Havia um homem nas montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana tinha duas esposas. A primeira esposa, Ana, e a segunda esposa, Penina. A Ana não podia dar filhos a Eucana. Penina, por outro lado, dava muitos filhos a Eucana. Mas Eucana amava Ana. Como nós lemos aqui, quando Eucana separava as ofertas para oferecer ao Senhor, sempre ele deixava uma parte excelente para Ana. É evidente que Penina percebia que Eucana amava a Ana, mas a Penina se aproveitou de uma situação favorável, que era gerar filhos, e começou assim a iniciar um processo de irritabilidade em relação a Ana. Penina não media esforços para entristecer, para irritar Ana. E Ana, com isso, acabava ficando triste, deixava de comer e ficava ali chorosa por vários dias. Segundo o código de Hammurabi, quando o homem possuía uma esposa e essa esposa era estéril, o homem poderia tomar outra mulher como esposa com o propósito de gerar filhos. O machismo naquela época era gritante. Uma mulher sequer era contabilizada em reuniões. A mulher não somava em lugar algum naquela sociedade machista. E se essa mulher não gerasse filhos, era considerada
como uma criatura inútil e até hostilizada pela sociedade. Como se não bastasse Ana ser estéril, Ana ser considerada sem valor para a sociedade, Penina ainda se levantava para atormentar Ana. Eu quero começar destacando a primeira lição que nós podemos aprender com essa situação na vida de Ana. Dias de adversidade, momentos de luta, momentos de escassez não são sinônimos de pecado, não são sinônimos de que algo anda errado, que temos adotado posturas que aborrecem o coração de Deus. O dia mau chega para todos nós, por isso não é interessante, não é correto acharmos que uma pessoa enfrenta dificuldades porque está mergulhada numa prática pecaminosa. Ana era uma mulher temente ao Senhor e mesmo assim era estéril, não podia gerar filhos. Nós podemos aprender outra coisa com essa mulher. No dia das lutas, no dia das adversidades, esteja sempre no lugar certo. Procure estar diante de Deus. Aqui no contexto desse texto que nós lemos como base, nós vamos encontrar uma atitude sensata, uma atitude muito preciosa na vida de Ana. Ana foi até o templo, se derramou na presença do Senhor e foi assistida pelo sacerdote Eli. Quando você está passando por lutas, provações, adversidades, você tem ido ao lugar certo? Você tem se derramado diante do Senhor? Não busque lugares errados. Deus tem sempre o alívio para cada um de nós. Vá até a presença do Senhor, se derrame diante do Senhor. Mais uma lição que nós podemos extrair desse contexto é que não importa o que pensem a seu respeito, Deus conhece o seu coração. Eu queria que você imaginasse a situação dessa mulher aqui no contexto desse texto que nós lemos. Ana foi ao templo, Ana estava prostrada diante do Senhor, se derramando em lágrimas, e chegou num determinado momento que Ana, ela chorava tanto, ela se lamentava tanto diante do Senhor, que ela começou a mexer os seus lábios e sequer produzia algum som. Ana não estava pensando na sua reputação. O que Ana queria era se derramar na presença do Senhor. E aqui o sacerdote Eli começa a olhar para ela e pensar na possibilidade dela ter até ingerido alguma bebida forte, porque ela simplesmente mexia os lábios depois de algum tempo e não produzia uma só palavra. Há momentos em nossa vida cristã que somos julgados como fanáticos, como loucos, como pessoas que estão agindo de forma vã. Se você entende que é diante do Senhor que você tem que se derramar, que você tem que alcançar a sua bênção, que Deus tem norteado a sua vida por um determinado caminho, persista naquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Ana não estava se importando com que o sacerdote Eli ou com que outras pessoas poderiam pensar dela. Ela queria mais era se derramar na presença do Senhor. Ela queria mais depositar o seu fardo sobre o Senhor, para que aquela dor, para que aquela angústia, para que aquela provocação fosse amenizada no seu psicológico. Quando eu estava recém-convertido ao Evangelho de Jesus, eu ouvia muito uma canção de um grupo de uma igreja, melhor dizendo, chamada Comunidade de Nilópolis. Essa canção dizia assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não se importe, querido, com o que vão pensar de você. Queira Deus, busque Deus, almeje pela presença do Senhor, creia no favor do Senhor, espere em Deus
descanse em Deus. O Senhor tem olhado para cada um de nós. Os tempos de angústia, os tempos de escassez vão passar em nome do Senhor Jesus. Eu digo a você com toda convicção, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria chegar até aqui. Bem, em resumo, guarde isso no seu coração. Passado o tempo de escassez, passado o tempo de provocação, as atitudes dessa mulher, como nós tomamos aqui como lições, essas 3 lições, geraram um futuro abençoado na vida de Ana. Ana conseguiu dar filhos a Eucana. O primeiro filho de Ana, lá no futuro, esse primeiro filho veio a se tornar um dos profetas mais efetivos do Senhor, que foi o profeta Samuel. Eu citei Samuel como o primeiro filho de Ana, porque Deus abençoou Ana de tal forma, abriu a madre de Ana, e Ana foi mãe 6 vezes. Alguém tem te perseguido? Alguém tem te confrontado? Alguém tem te provocado? Caluniado, injuriado, difamado? Deus tem poder para mudar a situação na sua vida, assim como mudou na vida de Ana. Creia no Senhor, busque o Senhor, confie no Senhor. Eu quero te agradecer muito por sua companhia, pelo seu carinho, por sua atenção, por suas orações. O meu desejo é que Deus te abençoe muito. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima reflexão, se o Senhor assim quiser e nos permitir.